Olá de novo, sejam bem-vindos. Chegámos então ao terceiro módulo. O módulo 2 e o módulo 3 são os maiores deste curso, portanto procurem dividir as 30 horas. Estou certo que vos ocupará muito mais do que 30 horas, mas digamos estes dois em particular ocupariam mais de 50% destas 30 horas. Chegámos à fase da medição do tempo. Vocês vão reparar que neste momento nós temos dois grandes grupos de métodos. Temos os métodos diretos, em que eu levo um aparelho comigo e faço uma medição junto do operador, e tenho outros que recorro a tempos pré-determinados. Este momento começa por fazer, digamos, uma definição do que é o tempo e quanto importante é o tempo e da forma como o tempo é ocupado ou é distribuído ao longo do dia. Temos aqui para dois exemplos, para alguém na área do back-office, alguém na área mais produtiva. Né? O tempo é uma incógnita muito interessante. Não sabemos quando é que começou, não sabemos quando é que acaba, nem sabemos quem foi o infeliz que deveria ir começar a medir, mas de facto andamos todos muito preocupados com a questão do tempo. Muita gente fala na gestão do tempo e o tempo não se consegue medir. Nós podemos gerir-nos a nós próprios. Nós aqui em particular vamos falar é como eu vou medir o tempo, tá bem? As unidades de medida do tempo é outro aspecto que vai ser considerado aqui. O Sistema Internacional identifica o segundo como a unidade de medida. Nós nesta área temos algumas dificuldades em trabalhar com o segundo, porque o segundo não é um sistema decimal. Por isso vão aparecer aqui algumas unidades alternativas ao segundo. Bem, então vou chamando aqui a atenção para estes aspectos. Estão elas aqui identificadas. Temos o segundo, temos o centiminuto, temos o DMH e temos uma muito pequenina que é o TMU. O TMU, como é que se consegue, como é que se alcança o TMU? É pegarmos numa hora e dividirmos a hora em 100.000 partes. Portanto, o TMU é mesmo muito pequenino. Só para terem uma ideia, um segundo são 27.777 TMUs. Um piscar de olhos mede-se em TMUs. O tempo que eu olho para uma pessoa conhecida e reconheço mede-se também em TMUs. Portanto, a unidade de facto muito pequena. Um segundo é muito grande em algumas situações. Outro aspecto que é abordado aqui é o julgamento da atividade. Eu quando vou com um aparelho, quando vou com um cronómetro medir alguém, eu tenho que ter atenção. Não é? Porque a pessoa que vai ser observada pode ter uma de duas atitudes. Uma é pensar o seguinte: o que é que este senhor está aqui a fazer? Deve estar aqui a arranjar formas de me pôr na rua, deve estar a arranjar formas de me pôr a dar muito mais trabalho. Portanto, considerem que a pessoa que está a ser observada, não sabendo o que é que vocês vão estar a fazer, pode ter estas atitudes. Uma é de defesa e a outra, se calhar, é aproveitar a vossa presença para vos mostrar que de facto é muito bom e merece ser promovido. Portanto, tenham algum cuidado nesta questão. Procurem ser corretos com as pessoas. Expliquem o que é que vão ali fazer, porque é que estão a medir o tempo. Peçam a colaboração da pessoa. Conversem um bocado com ela. Portanto, ponham-na à vontade. Porque há um fenómeno, há um princípio que se utiliza muito, que se refere muito na física, que é o princípio de incerteza de Heisenberg, que me diz que por muito que eu queira, eu nunca vou poder observar um sistema tal como ele é. Portanto, atenção a isso. Quando vocês forem observar alguém, tenham essa preocupação. Falamos aqui também de alguns suplementos. Portanto, quando eu observo o tempo, eu não posso esquecer que eu estou a observar a pessoa a trabalhar. Né? Ela não estará sempre a trabalhar, ela tem que ter pausas, não é? E é preciso não esquecer que se o trabalho for pesado, as pausas podem ser para descanso. Se estivermos a trabalhar numa situação de alimentar uma caldeira ou de alimentar um forno, as temperaturas são de tal forma elevadas que eu vou ter que me afastar, portanto eu vou ter que incluir aqui algumas tolerâncias. A REFA recomenda considerarmos sempre, em qualquer situação, sempre 9%, mesmo que eu esteja a trabalhar num sítio ideal, em termos de temperatura, de ruído, 9% dão sempre às pessoas. Depois podemos ir acrescentando em função da posição, em função do esforço, em função da monotonia, em função do ruído. Portanto, podemos ir acrescentando. Eu aqui neste documento apresento algumas tabelas para vocês poderem calcular essas tolerâncias, portanto, e fazer a correção ao tempo. Portanto, chamo a atenção para as tabelinhas que aparecem aqui. Aqui começamos então a falar dos métodos. Há bocado eu disse que temos dois grandes grupos, de observação direta e indireta. Eu não consigo, obviamente, neste momento descrevê-los com atenção. Falo com mais, digamos, com mais detalhe na cronometragem, que é um método direto, e falo no MTM, que é um método indireto.
E deixo por aqui, digamos, essa informação. Neste ponto em particular, eu chamo a atenção para a necessidade de, quando medimos um tempo, não querer a tentação de medir do princípio até ao fim, ou seja, desde que a pessoa pega na peça até que pousa a peça, ou desde que ela atende o cliente ao balcão até que o cliente vai embora. É importante dividirmos a tarefa em partes e medir o tempo também em partes. Eu sei que isto vai dar uma trabalheira terrível, demora-se muito mais tempo a calcular o tempo, mas no final vamos ter ganhos impressionantes, vamos ter ganhos muito mais interessantes, porque vamos ter partes. E depois, se somarmos as partes, vamos ter o todo. E qual é que é o interesse de somar as partes? É que quando nós temos, digamos, o tempo, ou a tarefa repartida nestes blocos, é-nos facilmente possível construir novas tarefas, novos produtos, sem nunca os ter feito. E até mesmo criarmos uma base de dados de conhecimento, com base nestes tempos. Aqui estão identificados os tempos, os mais importantes. Chamo a atenção para que é um método onde não envolve qualquer aparelho para a medição. Portanto, é um método de observação direta, mas sem aparelho, que dá pelo nome de observações instantâneas, ou amostragem do trabalho, um método já dos anos 30 do século passado. Muito interessante. Portanto, apelo à vossa curiosidade para tentarem conhecer um pouco mais sobre este método que mais à frente é descrito. Aqui está descrito o procedimento para o cálculo do tempo padrão. No fundo é isto que pretendemos, é chegar ao fim com um tempo de referência, ou tempo padrão. O tempo padrão, por definição, é o tempo que uma pessoa normal, a um ritmo normal de trabalho, em condições normais de trabalho. Portanto, podemos não encontrar essa pessoa normal, podemos não encontrar um local de trabalho normal e podemos também não encontrar o ritmo normal. Por isso é que há depois aquelas tolerâncias ou aqueles ajustes que temos que fazer em função da temperatura, em função da habilidade, em função da... Depois, portanto, vamos corrigindo os tempos. No fundo, queremos é isso, é um tempo de referência. Portanto, funciona para mim, como funciona para o Zé, como para o Top, como para a Maria. Portanto, é um tempo para todos. E é com base neste tempo que eu faço planeamento, que eu calculo custos e assim por diante. Ok? Aqui está o procedimento da cronometragem. Neste aspecto em particular, eu estou a avaliar a pessoa que eu observei, em função da sua habilidade e do seu esforço. E vamos continuando. Cá estão as tabelas que devemos considerar, em função da posição e do esforço, tanto para eles como para elas. Eu não sou o autor destas tabelas, está bem? Portanto, eu não vos posso dizer como é que chegámos aqui a estes parâmetros. Os estudos são feitos essencialmente pela REFA. Outros métodos estão por aqui. E cá está em particular as observações instantâneas. Um método muito interessante, pouco conhecido. E métodos baseados em tempos pré-determinados, em que o MTM é provavelmente o mais popular, o mais famoso de todos eles. Portanto, aqui nós não fazemos medição. Aqui nós normalmente o que fazemos é consultar tabelas. Portanto, o trabalho é dividido em operações básicas, como pegar, largar, movimentar, e para cada uma destes movimentos existem tabelas que depois me permitem calcular o tempo. Todos os tempos nestas tabelas estão em TNUs, a tal medida muito pequenina que falávamos há bocado. Ou seja, em que a hora é dividida em 100.000 partes iguais. Os movimentos são também codificados. Ou seja, é mais uma vantagem comparada com os outros métodos. Fazemos uma codificação. E aqui está um exemplo de uma dessas tabelas para o movimento reach, movimento alcançar. Portanto, espero que dediquem algum tempo aqui nestes documentos em particular. Ok, e é tudo. Vão tomando nota das dúvidas para depois serem esclarecidas. Muito obrigado pela atenção.